Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos buscar ajeitar, ficar olhando para lá, para cá. Sejam muito bem-vindos nesse calor de verão, mais programa História de Jesus, por Amélie Rodrigues. Estamos hoje no capítulo 21 desse livro, A Mensagem do Amor Imortal, que eu vou estar fazer em um dia só. Eu tinha pensado em fazer no crediário em 2 vezes, mas vai ser em uma vez só. E para a gente não perder tempo, vamos fazer a nossa peça. Gratidão a Deus acima de tudo pela vida. Gratidão a Jesus pela imensa paciência para conosco, em nossa fé tão vacilante. Gratidão a Maria, nossa mãe, amiga, confidente e conselheira. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos socorrem, sejamos desencarnados ou desencarnados. E gratidão a Dona Amélia Rodrigues por mais a história. Que todos nós possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Região aqui no Rio de Janeiro está tão quente que eu não quero nem pensar numa coisa chamada sensação térmica. Não, não. Então, o capítulo de hoje, a pior cegueira, começa assim. Somente a angústia ressumava Tomé, o Dídimo, após os acontecimentos trágicos que culminaram na maldita colina da caveira, quase às portas de Jerusalém. Tomé,
temos algumas coisas para pensar sobre Tomé. Pesquisando na internet, eu achei algumas coisas interessantes. Por exemplo, vamos aqui. Tomé, palavra grega, derivada do hebraico taom, significa um gêmeo. Ou dizem que veio do aramaico, mas também com o mesmo significado. Um gêmeo. Um dos 12 apóstolos era também chamado Dídimo, um nome grego, significando como Tomé, um gêmeo. Os discípulos estavam surpresos que Jesus pretendia ir novamente para a Judéia, onde pouco antes os judeus ameaçaram apedrejá-lo. Tomé, em devoção a Jesus, termina a compartilhar um perigo e diz para os seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus antecipou sua partida, falou e prepararam um lugar para eles, questionando que eles não sabiam onde ele estava indo e o caminho, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. E como podemos nós saber o caminho? Para o que respondeu com as famosas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé não estava na primeira reunião em que era concedido o privilégio de ver o Senhor ascenso. E quando ele ouviu que Jesus estava presente, ele disse: se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e se não colocar meu dedo no lugar dos cravos, se não puser a minha mão no seu lado, não é crer. Este incidente ocasionou a sua designação, Tomé, o incrédulo. Mas Deus alterou a dúvida de Tomé para o bem de outros. Ele vidou para que nós não viéssemos a duvidar, segundo Agostinho. E 8 dias depois, Jesus deu a ele a evidência exigida e produziu nele a adorável exclamação: meu Senhor e meu Deus, aquela confusão entre Jesus e Deus. Ele estava no mar da Galileia com 6 outros discípulos, quando Jesus aclamou a eles da praia e disse-lhes onde lançar a rede. Isso tudo saiu do Novo Testamento, tá? E estava com os demais apóstolos no quarto superior em Jerusalém, depois da ascensão. A tradição de Tomé trabalhou em Pártia e Pérsia morrendo. Outros dizem que foi na Índia, o lugar onde orou e sofreu o martírio. Então, essa é uma das coisas sobre Tomé. Vamos ver mais. Esse nome Dídimo, como ele foi chamado pelo evangelista João, deveria ser o seu apelido. A ele são atribuídos alguns escritos apócrifos, ou seja, que não entraram na montagem da Bíblia, quando a Bíblia foi montada, né? Como os Atos de Tomé, escritos em síriaco e conservados em tradução grega. O Apocalipse de Tomé, escrito em grego, conservado apenas em latim, e ainda o Evangelho de Tomé, cujo texto cóptico foi descoberto em 1945 no Egito. Desses escritores eclesiásticos gregos afirmaram que foi a parte de uma coleção de obras a respeito de Jesus, cuja descoberta se reporta aos anos 140 e 150. E a gente vê que as cópias, né, que foram feitas depois, né, um síriaco, em grego, então muita coisa também pode ter perdido, sido modificada com o passar do tempo. Tomé era descendente de um antigo pescador de Dalmanuta, território de Magedã, cidade para onde foi Jesus após a segunda multiplicação dos pães, conforme relato dos cronistas do Evangelho, Marcos e Mateus. Traços de sua personalidade o apresentam como alguém rápido para pensar e para desacreditar. Andava segundo a lógica, parecia desconfiar de tudo e de todos. Alguns autores apontam como portador um certo pessimismo que o levava a separar-se da convivência dos demais companheiros burgueses. De todos, era o que mais demonstrava. Né? Judas também tinha esse interesse, mas, né, não era tanto, não mostrava tanto.
todos, era o que mais demonstrava interesse em que Jesus dilatasse a sua zona de influência junto aos homens importantes e mais ricos. E Tomé, o cervejeiro de trazer gente com din-din para apresentar a Jesus. Sob seu ponto de vista, era necessário atender a algumas das exigências dos fariseus, bem aquinhoado de autoridade e de riqueza. Disso dependia a vitória ampla e fácil do Evangelho, pensava. Por que, pois, Jesus não mostrava o seu poder perante eles para vencê-los? Ao chegar da prisão do mestre, debanou Tomé espavorido. Parece o irmão X, deixa eu ver aqui. Não, está aqui abaixo. Ao ensejo da prisão do mestre, debandou Tomé espavorido. Depois de algum tempo, contudo, sentiu o coração cheio de remorsos. Segundo o apontamento de Humberto de Campos, espírito, ele teria disfarçado e acompanhado o cortejo até o Gólgota. O coração batia descompassado e ele procurou romper a massa popular, aproximando-se um pouco mais de Jesus. Segundo, o carteiro andava a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados. Tomé pôde observar a serenidade do mestre, apesar do martírio naquela hora, e vendo suas mãos com duas rosas vermelhas gotejando sangue, sua fronte aureolada de espinhos, pés ensanguentados, chorou discretamente. O olhar de Jesus o descobriu entre tantas criaturas reunidas no cavalo. Tomé sentiu sobre si e esperou que os lábios do modelo guia se abrissem em reprovação sincera ao seu condenável e covarde procedimento. Mas, de forma imperceptível, a voz dele se lhe fez ouvir, alertando de que no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Isso aqui, gente, no Borova, tá? Ainda assim, o discípulo continuou em sua atitude de dúvidas. Para ele, o Cristo era a mais alta figura da humanidade, em se falando do amor. No entanto, em que se referia ao raciocínio, mantinha certas restrições. Após a ressurreição, quando o mestre aparece aos discípulos reunidos, assustados, temerosos, Tomé não se encontrava entre eles. Possivelmente se ocultara, ainda temeroso das represálias dos inimigos da luz. E aí nós continuamos aqui com Dona Amélia Rodrigues. Toda a sinfonia de esperança que lhe enchia a alma sensível transformara-se, Tomé, em melodia fúnebre de dor e de morte. Sentia-se ludibriado nos seus sentimentos, caído na confiança que depositara nele. Acreditara até o último instante, com fé abrasadora, certo de que aquele Deus todo amor a que ele se referia com emoção e beleza impediria as armadilhas da perversidade contra o seu filho, inclusive retirando da cruz em momentosa demonstração do poder celestial. Que pai não o faria, mesmo submetendo-se a qualquer sacrifício? Ele se entregara como um cordeiro, manso e submisso, sem qualquer reclamação, certamente aguardando que os seus anjos viessem em seu auxílio, o que não ocorrera. Ele fizera tanto. Os fenômenos realizados comprovavam a sua procedência, demonstravam-lhe a grandeza. Todavia, no momento culminante, tudo olhara.
acontecendo o sinistro da morte, o inesperado. Tomé não conseguia entender aquelas ocorrências de significado transcendental, pois para elas viera Jesus. Quando Jesus fala para ele, né? Cadê? O Evangelho do Reino, e Jesus falando com ele no momento da crucificação. O Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser completo sacrifício em nós mesmos. Mas Tomé não conseguia captar essas sutilezas. A noite moral, em consequência, que se abateu sobre o discípulo, era povoada por sombras densas e fantasmas apavorantes. O medo, né? Se fôssemos nós no lugar de Tomé, como é que a gente iria se sentir? O que é que a gente ia fazer? Né? Tomé não se interessava anteriormente nos tesouros espirituais. Aí está o problema. No momento da crise, vamos dizer assim, nós, como é que ficamos por dentro? Povoados por sombras densas, fantasmas apavorantes? Continua a dona Amélia Rodrigues nos falando sobre Tomé. A sua existência sem glória desenrolava-se relativamente tranquila. Todo mundo é povão, com exceção do cobrador de impostos, né? Zaqueiro, pescador, vive da pesca ali com a família, naquele montinho da Galileia, perto do mar, tranquilo. Não se envolviam, tem um deles nas tricas farisaias do templo, compareciam sem entender nada, mas tudo bem, vamos embora, tem que comparecer, eu vou. Buscavam ser honestos e tal, e vão embora. Vida que segue. Era quase cético em relação à sobrevivência espiritual. Não acreditava muito, não. Ou melhor, não conseguia compreender essa realidade. A gente compreende a realidade. A gente se recorda dessa realidade. Não constituir a família. No entanto, ao ser chamado por Jesus, tudo se modificou na sua vida, aceitando, inclusive, os companheiros como se fossem membros do seu mesmo sangue. Jesus conseguir enriquecê-lo de fé, de esperança no seu reino, de alegria de viver. Qual o efeito de Jesus em nós? Fé, esperanças, alegria de viver. De existência em existência, nós vamos solidificando isso tudo. E agora, com a doutrina espírita, fica mais fácil para a gente? Eu acredito que sim. A gente consegue entender tanta coisa. Uma vez que a gente entende, fica mais fácil, né? Viver. E viver no sentido espiritual, não só material. Vamos continuando. Gente, esse relógio está disparado.
No meu computador está 17h23. Aqui já está 18, e 18 está errado. 57, não vou poder ligar por aqui, não. Vou guiar pelo relógio que está aqui no meu computador. Vamos lá. Não constituir a família e tal. Evidentemente, adaptou o conceito à sua concepção de uso terreno. A gente faz, né, com os ensinamentos de Jesus. A gente adapta. E acaba colocando, inclusive, coisas que não tem nada a ver no meio da doutrina espírita. Evidentemente, adaptou o conceito, né, do reino de Jesus e tal, reino de Deus, né, dizendo, o conceito, a sua concepção de gozo terreno. Vamos aproveitar daqui, né, de justiça em relação aos infelizes, de oportunidades iguais para todos, porém, na terra, porém, na terra. Eu lembro de Eurípides de Barçanufo, ele recebeu de um padre amigo, quando ele era católico, a Bíblia, para que ele estudasse. Isso era muito raro acontecer, porque era proibido para a maioria das pessoas, sem ser os padres, os religiosos, ler a Bíblia. Mas como Eurípides, naquela época, era católico, romano, praticante, coroinha, o presidente de uma instituição, o patrono era Vicente de Paulo, os padres o conheciam muito bem, o padre deu a ele a Bíblia para que ele lesse. E aí, quando chegou nas bem-aventuranças, ele travou. Porque ele estava vendo gente que morria sem ter alcançado as promessas das bem-aventuranças. Aí lá foi ele conversar com o padre. Sabe qual foi a resposta do padre Eurípides na época? São mistérios, meu filho. Mistérios. E só foi entender que ele se tornou espírita. Vamos lá. Continuando sobre Tomé. As sutilezas espirituais escapavam-lhe por serem inabituais ao seu raciocínio. Então, nós precisamos estudar. Olha o que o Espírito de Verdade falou. Amai-vos e instruí-vos. Pensava todos aqueles fatos produzidos por Jesus e que o tornavam maior do que todos os profetas eram para demonstrar o seu poder, fazendo que Caifás, Pilatos e o pusilânime Herodes Antipas, os governantes arbitrários, indignos, que deveriam ceder o lugar em que se encontravam. Bem assim, não. Aquelas autoridades dias teriam de ser substituídas desde as primeiras horas da Revolução preparatória do reino. Então, Tomé era mais um que acreditava, né, que Jesus ia tomar o poder, ferro e fogo, o poderio e tal. Tudo aquilo que Jesus fez por amor. Mas ele sabia, se eu não me engano, está em Boa Nova, que para que o povo escutasse o que tinha a dizer, ele falava e depois rolava um lanchinho. Senão, ninguém ficava. Tinha que acontecer alguma coisa. Né? Então, ele curava e falava do reino de Deus. Senão, para que entrasse um mínimo na cabeça das pessoas. Mas, para a maioria das pessoas, aquilo era um sinal do poder terreno. Então, Tomé aguardara aquele momento com ansiedade, numa quase desesperação. E tudo acontecer exatamente o contrário. Tomé estava crente que Deus ia fazer Jesus sair da cruz, e Jesus ia tomar o poder, uma revolução. Não. Quer revolução maior do que aprender a amar?
Tem não. A gente ainda está aprendendo a ser para conseguir viver o mandato maior, que precisa de coragem para se amar e amar o próximo. Vamos lá. Desde o terrível lance no Jardim das Oliveiras, quando ele se rendeu sem nenhuma resistência àquela matilha humana, pois eram cães alucinados, que o medo o dominou. Tudo mais foi imaginação, foram narrativas que lhe chegaram, que não teve coragem para acompanhar o desdobramento das ocorrências. Fugir, refugiar-se da solidão em que permanecia. Nada obstante, disfarçando-se, adentrou-se na multidão e o seguiu até o momento último. Nesse estado de espírito foi que tomou conhecimento da ressurreição, cujas testemunhas eram a ex-obsidiada e os companheiros saudosos, quase em brilho de expectativa para vê-lo. E nós vimos no capítulo passado a reação dele. Ele humilhou a de Magdala. Jesus, todo mundo sabe que ela era uma ex-prostituta. Jesus apareceu em primeiro lugar para você? Por que não apareceu para a mãe dele? Por que não apareceu para Pedro? Não acreditou, não. Só Maria. Maria perguntou. Ele vive, meu filho vive. Sim, mãe, eu acredito. E quando Pedro e um outro foram até o túmulo, para encontrar os panos e tal, e nada. Se ouvia, né, o cadáver. Os que eram enterrados e sepulcros. Muitos outros ou eram em vala comum ou ficavam pendurados na cruz. Morreu, havia os abutres, né, cães selvagens, atacaram o corpo. Vamos lá. Continuando aqui. Então, ao receber a notícia, fremiu de ira. Acontecera exatamente quando ele se encontrava ausente, o que lhe confirmara a ilegitimidade do fato. Como assim? Ele se achava também, né? Ele se achava. Voltamos aqui para a internet. Após a ressurreição, quando o mestre aparece, os discípulos reunidos, assustados e temerosos, Tomé não se encontrava entre eles, possivelmente ainda temeroso das represálias dos inimigos da luz. Quando se reencontra com os amigos, é recebido com exclamações jubilosas e informação de que Jesus ressuscitara e estivera com eles. Havia alegria em todos os lugares. Tomé sorriu, cético e desgosto, sem dar maior importância à sensacional notícia, respondeu: se não lhe vir as marcas dos cravos e não lhe introduzir a mão no seu lado, onde está a vida aberta pela lança, digo-vos francamente que de maneira nenhuma o crerei. Continua Amélia Rodrigues. Não podia acreditar, mesmo que ouvisse. Reflexionava em amargura. Os olhos enganam. E muitas vezes as pessoas veem o que querem enxergar. Isso é verdade. Para ele, deveria acontecer de maneira palpável, mediante o contato físico. Nós precisamos do quê para acreditar na doutrina dos espíritos? O que é que nos levou a acreditar na doutrina dos espíritos? Além de ver-lhes as feridas dos pregos, deveria colocar a mão na chaga produzida pela certeira lança arrasadora. Tomé era a vítima da cegueira mais grave, a da alma, que dilação do coração.
O cego dos olhos pode imaginar e conceber na mente. Mas o cego do espírito nega-se a pensar sequer na remota possibilidade de algo existir, acontecer, conforme se narrava. O primeiro, o cego dos olhos, às vezes nega porque não visualiza, mas o outro não pretende enxergar, nega-se a ver. Aí eu lembro um fato real que eu sei com uma companheira espírita, estudiosa pra caramba, hora do almoço, ela levava os livros dela para estudar. E um companheiro de trabalho passou, viu o título e tal. Você é espírita? Sou. O que é doutrinismo? O que é? Ela começou a falar, foi falando, até o ponto que ele disse assim, chega, não quero mais saber não. É muita responsabilidade. A Raul Teixeira disse que, mais ou menos isso, né? Que a doutrina espírita não é para fracos. Mas nós que já estamos dentro dela, a gente sabe que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, nós temos, sim, condições de vivenciar os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita. Vamos aqui. O mundo está repleto de cegos do espírito, aqueles que apalpam e apertam coisas, que abarcam as posses e se comprazem com o vinho do prazer espúrio que lhes corre nas veias e artérias do sentimento. São idealistas, não, eu tenho que ver, tem cálculo, interessa aqui, morreu, acabou. Há também cegueira dos mestres, dos que se jactam de sábios, dos esbirros, dos poderosos, dos puxa-sacos, né? E dos que se apresentam como tal, não posso, faço, aconteça, e que se enganam em relação à precariedade das suas forças. Há ainda os insolentes e astutos, que se acreditam portadores de recursos que se escasseiam, dos soberbos fatos, que tudo negam, quando não lhes convém acreditar. Ou simplesmente não desejam que se caracterize pela realidade. Ah, não acredito nisso aí, não. Não acredito nisso aí, não. O fato real, rapaz, isso eu vi num podcast. É casado com uma moça espírita. Não acreditava no espiritismo, não. Diga tudo é besteira, mentira. Ninguém sabia nada, não. Só que ele estava doente. E a esposa dele, que era espírita, falou que você não tenta uma cirurgia espiritual. Da outra vez que você estava mal, você fez e melhorou, lembra? Tá, eu vou. E foi para um centro espírita aqui do Rio de Janeiro, do Iara. Estranhou muito aquele negócio todo, deitou numa maca. E aí 3 pessoas se aproximaram. E uma delas falou, seja bem-vindo, doutor fulano de tal. Doutor fulano de tal? Aí ele apô. Quando ele voltou para casa, ele foi xeretar. E era um médico desencarnado há muito tempo. Não acredito nesse negócio. Não, besteira. No dia do curativo, a esposa falou, você não vai fazer o curativo? Tá, eu vou. Deito lá na cama, eu vou apagar mesmo? Bem. Antes de apagar, ele viu do lado da cama dele 3 espíritos. Olhando assim, o que é isso? Um dos espíritos está mexendo no abdômen dele, parou, olhou para ele, sorriu e voltou a fazer o que tinha que fazer. Aí ele apagou. Quando ele acordou, ele foi para a sala e viu a esposa chorando. Ele perguntou, o que houve? Você viu? Ela falou, você viu alguma coisa? Ele disse, vi. 3 pessoas do lado da minha cama. Ela disse, eu vi 3 rastros de luz saindo do seu quarto.
A partir daí é óbvio que ele mudou a postura, né? Continua Dona Amélia Rodrigues nos lembrando. Sobejam religiosos hipócritas, literatos presunçosos, artistas embriagados pela fantasia, que também são vítimas dessa estranha feira, gritando alto a sua recusa, a sua descrença na ressurreição de Jesus. Jesus voltou. Ponto. Acreditam, isto sim, que o seu corpo foi roubado pelos aturdidos discípulos, como fora propalado por testemunhas compradas pelo Sinédrio, para evitar que surgisse um mito do seu retorno. Não tem provas e creem. No entanto, o testemunho daqueles que ouviram não lhes é válido. O que aconteceu? Gente, existiu uma médium contemporânea de Kardec chamada Madame d'Espérance, que era uma médium de efeitos físicos. Naquela época, só lembrar das roupas de Madame Kardec, né? Amélie Goudet, enormes, aquelas saias enormes, né? Numa sessão de materialização, os espíritos desmaterializaram as pernas de Madame d'Espérance. A saia murchou. E logo depois voltou. Esse espírito, que não é assim, um espírito puro como Jesus, fez isso, manipulou os átomos dessa maneira. Ou Jesus, ou espíritos que o serviam, assim. Então, foi átomo tudo congelado, tudo volta para uma mesa. Foi. E é muito fácil também fazer assim com a pedra que cavava o sepulcro. Acabou. Passaram-se 8 dias desde a sua aparição aos amigos e todos estavam reunidos novamente, inclusive Tomé, o gênio. E aí nós vamos aqui, 8 dias depois, estando ainda os 11 reunidos na mesma casa do de Marcos, com as portas fechadas. Subitamente, como uma aragem perfumada que se adentrou na sala, embora a porta estivesse trancada, ouviu-se também a sua doce voz saudando. Paz seja convosco. Era Jesus redivivo. Ante o assombro, explodindo em todos a alegria, o amigo abandonado e quase desprezado relanceou o ar pelo recinto e deteve-o em Tomé. Gente, teria me enfiado no primeiro buraco eu encontrasse naquela sala, debaixo de algum triclínio. Não. Acercou-se-lhe e, suavemente, fosse a gente, já tinha partido para a agressão verbal. Porque ele sabia, tinha ciência total do que Tomé pensava, né? Do que ia da alma do apóstolo, ainda descrente. Suavemente propôs-lhe: vê as chagas, toca-as. Abrindo a túnica alvitente, acrescentou: põe toda a tua mão dentro da ferida, meu peito. Materialização ali. Atordoado, afogando-se em convulsivo e inestancável pranto, Tomé, cego de espírito, rendeu-se exclamando: eu creio, meu Senhor. O apóstolo executa automaticamente as ordens que recebe. Tocado pela humildade do mestre, ajoelhou-se e chorou. Suas lágrimas eram agora de vitura. Na batalha entre cérebro e coração, o sentimento que extravasava do peito era a fé. Jesus o ergue e fala: crês o que viste, respondeu o mestre. Bem-aventurado, no entanto, é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado
ele dissera. Somente agora ficava concluída a Sinfonia do Monte, seria essa a última bem-aventurança. Despertando para a verdade, o dia renovou-se. O dízimo renovou-se, compreendeu qual o seu reino e deu-se integralmente a partir de então. E aqui no site, eu estou lendo agora, da Federação Espírita do Paraná. Partiram depois os 11 para a Galiléia, segundo determinações de Jesus, e entregaram-se à pesca. No lado de Genezaré, Simão Pedro, Natanael, João, Tiago e Tomé tripulavam um barco, aproximando-se da terra. Não trazem nenhum peixe, noite frutífera. Na praia, um homem lhes pergunta se algo tem para comer. E a negativa azeda de Pedro. Pedro, essa cara, meu Deus do céu. Lhe diz que lancem a rede na banda direita do barco. Foram 153 os peixes retirados do mar da Galileia. João reconhece que aquele é Jesus. Quando chegam à praia, o mestre prepara um monte de brasas e lhe serve peixe assado e pão. Uma oração, átomos. Materialização, tranquilo. Tomé, como demais, sem amor e temor, confiança e respeito. Um respeito diferente. Jesus ressurgiu da morte. Ele está ali, mas num corpo diferente. Um corpo de surpreendentes propriedades, que lhe permite entrar nas casas de portas fechadas e desaparecer de forma instantânea. Após o repasto, Jesus caminha ao longo da praia, convidando Pedro a segui-lo. Mais atrás segue João. A alguns passos marcham Tomé, Natanael e Tiago. Jesus caminha enquanto sua túnica, atida pelo vento, brilha como uma bandeira branca. Tomé se esforça por acompanhá-lo. Jesus lhe dá a impressão de não tocar o solo, parece flutuar. Todo o seu corpo e as vestes adquirem a leveza de uma nuvem e a claridade de uma luz suave. Desaparece na tarde. Numa outra tarde de azul profundo, as 5 centenas de corações amigos ouvir as derradeiras exortações de Jesus, comando-os à missão, fazerem discípulos da Boa Nova a todas as gentes. Sua alma agora se enchia de coragem e ilimitada confiança. Eu estarei convosco todos os dias. Continua aqui, Dona Amélia Rodrigues. Após a terrível noite em que se debateram em pesadelos hórridos, surgira a madrugada do interminável dia da ressurreição. Tomé, o digno, consciente da necessidade de espalhar a mensagem da imortalidade ao mundo, entregou-se a Jesus de tal maneira que o levou à Pérsia e à Índia. E hoje é reconhecido como fundador da Igreja dos Cristãos Sírios Malabares, ou da Igreja dos Cristãos de São Tomé. Na Índia, iniciou um mistério sobre o reino imparável que se encontrava ao alcance de todos que o desejassem conquistar. Conta que no ano 53 da era cristã, teria, aqui no site aqui da Federação Espírita do Paraná, teria sido martirizado pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, a flechadas, que lhe provocaram intensa hemorragia, dissolvendo-se sua vida pouco a pouco. A dor e o sangue não lhe destruíram os sonhos. Ele sonhava com a eternidade. Assassinado a flechadas, tornou-se um exemplo de abnegação e de amor. No entanto, ficou imortalizado como aquele que somente acredita se vir, se tocar. Até hoje a gente fala, né? A sua como São Tomé.
Felizes, porém, são todos aqueles que inebriam nos aromas do amor que se exteriorizam de Jesus e vitalizam as vidas. Ele estava na sombra e saiu à luz. Então enxergou a verdade. Que todos nós também possamos ser tão felizes quanto, né? Nos deixar inebriar pelos aromas do amor que se exteriorizam de Jesus e nos vitalizam. Né? Sair da sombra até ir até a luz. Isso que nós já sabemos a verdade. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, pela vida. Gratidão pela sua lei de justiça, amor e caridade, que vai para o universo inteiro, e que o Senhor Jesus exemplificou, ensinou. Gratidão ao Mestre por tudo isso, e nos trazer de volta os seus ensinamentos através da doutrina espírita. Gratidão porque nós travamos conhecimento de novo com os ensinamentos. Gratidão funda por isso. É o nosso alimento enquanto espíritos imortais. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, que nos estimula a fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos socorrem e nos mostram, nos relembram, nos esclarecem acerca da doutrina, nos estimulam a vivenciar os ensinamentos de Jesus. E gratidão a Dona Amélia Rodrigues por mais essa história. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Acabou o tempo. Eu agradeço as duas pessoas que passaram por aqui hoje. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fiquem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.